Acho que o problema de Portugal é que não está ainda pronto a maior parte das pessoas a reconhecer que existe racismo. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Back to the Kitchen. A convidada de hoje é a Catarina Amaral. Ela, mais uma vez, é a quarta convidada que é de teatro musical. Eu sei que devia parar com isto, mas não consigo. Mas nós vamos falar sobre teatro musical, sim, mas também vamos falar sobre racismo e vamos falar sobre a experiência da Catarina enquanto portuguesa imigrante em Inglaterra. Mas antes disso, Catarina, gostava que te apresentasses e dissesse alguma coisinha sobre ti. Eu sou a Catarina, tenho 27 anos e sou de Lisboa originalmente e vim para Londres há 6 anos. E vim para cá para estudar teatro musical e acabei por ficar a trabalhar. Gosto imenso de estar aqui, gosto imenso de viver cá, mas também tenho imensas saudades de Portugal. E pronto, é assim uma coisa bittersweet. Também és professora, certo? Sim, sou professora. Eu estudei a educação básica em Lisboa, na faculdade, e depois é que vim para cá. E quando acabei a faculdade cá em teatro musical resolvi aliar as duas coisas e abrir uma escola de teatro musical para crianças em que as mensalidades são muito mais baixas do que normalmente são aqui em Londres e que dá uma oportunidade a uma comunidade que não teria essa oportunidade se não fossem pelos descontos e pela baixa mensalidade, no fundo, que nós temos disponível para as crianças. Certo, isso é muito fixe. Vou começar com uma pergunta que foi uma pergunta que eu já fiz no episódio da Mara Nunes, que também mora em Londres, mas acho que é um tema que me interessa e acho que é interessante ver as respostas diferentes que as pessoas dão a esta pergunta, portanto vou repeti-la. Londres é uma cidade que tem fama de ser super globalizada, uma espécie de melting pot com muitas pessoas diferentes, muitas culturas diferentes e um bocadinho mais aberta do que se calhar a cidade comum nesse sentido. Tu sentiste isso quando foste para lá ou é só mito? Não é de todo mito. Londres tem estes dois lados, que é Londres, apesar de fazer parte de um país que é muito tradicional e é muito set in their way, são muito virados, são muito assim. O país em si é muito assim, mas a cidade é completamente diferente do país todo. Eu acho imenso que Londres, uma pessoa está a andar com uma roupa completamente diferente ou fora do que é o normal, e ninguém olha duas vezes. Vestes como queres, és como queres, és o que és e ninguém olha duas vezes. Enquanto eu acho que em Portugal não há nada que seja diferente, que as pessoas não olhem duas vezes. Eu senti imenso isso porque eu sentia-me super diferente em Portugal, só porque gostava de teatro musical e isso já ser uma coisa que é muito diferente, e tu deves saber isso perfeitamente. E aqui isto é super normal. E eu se dissesse a alguém no meio da rua que queria ser astronauta ou que eu não conhecesse lado nenhum, as pessoas diziam, tipo, boa, vai. Tenho imensa pena que Lisboa não seja muito assim, já vai sendo. E é uma coisa que Londres tem imenso, que é a diversidade, a aceitação. Acho que a palavra é aceitação. Londres é uma cidade que aceita imenso, tipo, tudo o que tu és, tudo o que tu queres ser, tudo o que tu tens, Londres aceita, acho que é a palavra mesmo chave. Agora uma questão um bocadinho, se calhar, menos agradável de responder do que esta. Desde que começou a discussão sobre o Brexit, que ainda vai, não é? Tu sentes que há uma diferença na forma como eras vista e tratada antes e como és vista e tratada agora? Como toda a gente sabe, o Brexit foi toda uma especulação e um sensacionalismo de os partidos de extrema-direita dizerem que com o Brexit, ou seja, com a saída do UK da União Europeia, o que ia acontecer ia haver mais oportunidades de trabalho porque os imigrantes estão a roubar os trabalhos, iria haver menos filas nos centros de saúde porque os imigrantes estão a tomar os direitos de saúde e não sei o quê, mas a verdade é que os imigrantes aqui fazem os trabalhos que os ingleses não querem fazer, na grande maioria. Portanto, foi toda uma publicidade enganosa e enquanto isto estava a acontecer e quando o Brexit foi aprovado, eu senti imenso que as pessoas, se eu falasse ao telefone em português no autocarro, eu era olhada de lado, que era uma coisa que não acontecia. Portanto, tu não pareces, aqui ninguém parece estrangeiro, porque aqui toda a gente é estrangeira em Londres, portanto, só pela maneira como eu sou e como eu me pareço,
não tive discriminação nenhuma, mas eu senti imenso quando falava ao telefone no autocarro, e eu acho que falamos português, não é? Quando estou a falar com os meus pais ou com os meus amigos, e eu reparava imenso que pessoas que eram inglesas olhavam de lado, e tive mesmo uma pessoa a dizer volta para o teu país. Eu nem levei a mal, porque eu acho que é mesmo ignorância, sabes? Acho que é uma coisa de... As pessoas não sabem o que os imigrantes fazem. Se calhar tu nunca tiveste uma educação que tu foste criado por imigrantes, mas não és tu tipo em particular, mas estas pessoas ignorantes não estão habituadas a ter imigrantes no seu conviver. Certo. E então acham que os imigrantes são estes aliens que andam para aqui, estes parasitas da sociedade. Há 3 anos eu senti imenso isto. Agora não, porque não há nenhum sítio, não há nenhuma loja que tu entres, não há nenhum sítio que tu vás que não tenha uma pessoa estrangeira. Mas também lá está, Londres é uma cidade que é quase uma bolha. Tu vais a outros sítios de Inglaterra e percebes perfeitamente porque é que o Brexit foi aprovado. Percebes perfeitamente porque é que há esta discriminação e esta xenofobia. Portanto, eu acho que Londres vivemos nesta bolha de aceitação que nem sempre é a realidade da Inglaterra. Certo. Eu acho que tocaste aqui em 2 coisas muito importantes. Primeiro, a questão da bolha, que eu acho que acontecerá bastante em Londres, porque Londres é esta cidade que nós já falámos, mas acontece muito no nosso círculo pessoal, não é? Nós temos o nosso grupo de amigos, que somos nós que escolhemos, com os valores que nós concordamos, e então ficamos com a sensação que o mundo é assim. E isso é muito perigoso. Nós temos que ir redes sociais e não sei o quê, temos que ter imenso cuidado com isso. E a outra questão que tu colocaste, de não teres levado a mal quando foste insultada, não é? Quando foste discriminada, é essa questão da despersonalização, de não é a pessoa em si, é o contexto onde ela está inserida, porque eu acho que é mais fácil, se calhar é mais fácil nós nos livrarmos da nossa raiva quando personalizamos o problema numa pessoa, mas quando nós começamos a olhar para a pessoa como um sintoma e não como o mal em si, eu acho que nós começamos a focar a luta no lugar certo. Eu acho que isso é uma forma mais inteligente de... Absolutamente. A próxima pergunta tem a ver com a tua ida para Londres, que é, tiveste preocupações a mudar de país que por um lado sentiste que um homem não teria, por outro que uma pessoa branca não teria? Em relação a ser mulher, porque eu estava inserida numa faculdade em que era a maioria mulheres, não me senti diferente ou sozinha. Eu acho que as preocupações vieram, Maria, quando eu aterrei aqui e comecei a perceber umas coisas que eu não estava a perceber em Portugal. Também estava naquela idade em que eu andei num colégio privado, como tu sabes, e andei numa faculdade que também era maioritariamente mulheres brancas. Muito minhas amigas. A maior parte delas. Mas, tipo, o que eu quero dizer é, eu vi num sítio em que estava muito, como é que se diz, tipo sheltered, muito protegida, era outra bolha, percebes? Portanto, eu pensava que vinha aqui conquistar Londres e ia ser tudo espetacular, ia ser o máximo, e Londres é que é. Assim, Londres é espetacular, mas teve estas coisas. Em relação a ser mulher, não senti muito, mas senti muito quando comecei a ser harassed, quando comecei a levar piropos no meio da rua que não levava em Portugal, e comecei a ser assediada na rua, a pensar para ti, o que é que eu tenho que está a fazer com que isto escalate e desencadeie nestas proporções. Estava a ser puxada no meio da rua por homens, estava a ser coisas que eu nem me lembro de contar à minha família, porque eu pensei, se eu conto isto, mandam-me de volta para casa. E eu acho que Londres tem este problema, que é, Londres sexualiza as pessoas, as mulheres, que se vestem um bocadinho mais arranjadas do que as outras que não se vestem arranjadas. Eu estar a usar maquilhagem e estar-me a vestir com um top, eu não estou a pedir nada, não estou a pedir atenção. E isto é o maior erro, que é, as pessoas dizem, mas depois maquilhagem só para ti. Eu às vezes ponho maquilhagem só para andar em casa. Só que eu acho que há esta sexualização, e muita sexualização de pessoas não brancas, aqui em Londres especificamente, pessoas que têm este ar, que eu odeio a palavra, mas é um ar exótico, que se tu reparares é o tipo de pessoas que estão nos videoclipes e nos music videos dos rappers. Vês sempre pessoas parecidas comigo, a twerk, que não tem mal nenhum,
mas a twerk e ali ao lado deles, tipo as amiguinhas ou tipo as amantes ou whatever. E eu acho que as pessoas associam isso a que nós, que parecemos assim, somos este objeto sexual. Pronto, eu acho que é mais isso. Em relação ao racismo, imenso. Tipo, nunca tive um aberroide tão grande como viver para Londres. Isso também deve ser tido. Que é, tu ou te dás com pessoas que são antirracistas, ou então não podes ter amigos. Ou então essas pessoas não são tuas amigas. Aqui em Londres é tão forte e é tão claro que tens que ser antirracista que não há outra hipótese. Porque se tu não és antirracista, eu não vou conseguir dar contigo. Os meus amigos brancos, que são meus amigos, dizem que não podem, que ter amigos racistas ou ter amigos que não são ativamente antirracistas é impossível em Londres, porque há tanta injustiça e há tanta desigualdade, ao mesmo tempo que há esta aceitação de quem tu és, há também esta desigualdade. É mesmo preciso ser antirracista. Eu não sei como é que é de tipo sublinhar mais isto. Para mim isto é muito óbvio. Eu acho que dizer que somos antirracistas não é estarmos a ser extremistas, que é o que muita gente acha. Tipo, ou tu és contra a fome ou és a favor da fome, percebes? Tipo, a luta contra a fome existe. Tu estás a favor que as crianças passem fome Ou estás contra? ou estás a favor que elas não passem? Isto é exatamente a mesma coisa. Só que as pessoas acham, ai não, isso é um exagero, ai que extremistas. Não tem nada a ver, tipo, só para tocar nesta coisa do todas as vidas importam, não só a dos negros que importam. Por exemplo, agora estamos a passar uma pandemia horrível, horrível. Ainda hoje existem pessoas a morrerem mais de cancro do que de Covid. Mas o que é mais importante neste momento é o Covid, porque se espalha, porque está a causar morte assim muito rapidamente, porque não há vacina, não há cura, não há nada. O cancro também é importante, ouve lá, o cancro também está ali importante, mas neste momento o corona é o mais importante. Uhum. Só que as pessoas não percebem e associam e pensam, mas e a vida dos brancos também? Mas também importa, querido, mas não é o que está mais importante neste momento. Claro. Para não falar historicamente, mas pronto. Tem graça porque eu já não sei que outras analogias é que se podem usar para explicar. Já se disse tudo, já se deu todos os exemplos, já se deu todas as comparações. Há quem não queira entender. A verdade é essa. Amém. Identifico-me com coisas que tu disseste de ter ido para Londres e perceber que não dá para ser neutro em praticamente nada. Eu fui para aí, eu tinha 17 anos, era uma idade completamente diferente. Mas precisamente por isso eu não tinha amigos politicamente conscientes de todo. Porque acho que nessa idade em Portugal... A idade. E eu cheguei, tipo, eu tinha as minhas noções, tipo, feminismo é fixe, não ser racista é fixe, mas era tudo assim. E eu cheguei a Londres e tinha amigas mais novas que eu, que estavam super informadas sobre tudo e mais alguma coisa. Lá está, porque houve um momento em que, já contei esta história no episódio, mas vou só recapitular, em que um rapaz branco que estava sentado ao meu lado me disse que não gostava de Londres porque tinha muitos imigrantes, eu tinha acabado de chegar. E foi aí que eu percebi, e as minhas amigas passaram-se com ele. E foi aí que eu percebi, ok, ou eu digo alguma coisa ou eu estou do lado dele. E então eu acho que Londres foi muito importante para mim nesse sentido. Eu acho que tens toda a razão, que é as pessoas, e acho que a nossa educação em Portugal, de escola mesmo, estamos habituadas a ser neutros sobre tudo. Mas eu não quero entrar em políticas. Não, mas tens que entrar em políticas, porque estamos a falar de vidas das pessoas que estão a morrer. E não estou só a falar de racismo, estou a falar de muitas coisas. De direitos homossexuais, de tudo. Acho que não dá para ser neutro. Estamos numa altura em que ser neutro é ser a favor, silêncio é a favor da opressão neste momento. Só acrescentar que o facto do meu nome ser Catarina Amaral ou Catarina Santos ou whatever, é uma coisa que é muito interessante, porque aqui nos currículos, como funciona em Portugal, se calhar aqui não aceitam fotografias, portanto, tens o teu nome, a tua morada, não sei o quê, mas tens o teu nome em grande. Portanto, as pessoas automaticamente percebem logo que eu sou portuguesa e eu acho que se tivesse um trabalho mais daqueles das 9 às 5, de banco bancário ou, sei lá, uma coisa que fosse menos criativa, que eu ia ter muito menos oportunidades do que estou a ter agora, porque as pessoas ainda têm este estigma que pessoas estrangeiras não falam bem inglês ou não têm uma formação igual à deles. É assim, de experiência de ser professora aqui também, Portugal está muito à frente em relação à educação e em relação
a qualidade de universitária. Certo. Mas acho que é outro estereotipo. Acho que nós vivemos neste mar oceano de estereotipos que eu própria ainda tenho. Tipo, de no outro dia, numa conversa com o meu pai, disse: isto são coisas de mulheres. Depois fiquei assim. Sabes que eu fui educada assim. Queria-te perguntar mais uma coisa sobre a tua experiência como imigrante em Londres e depois passar para as questões sobre o teatro musical, que eu prometi que íamos falar sobre isso, portanto temos de falar sobre isso. E é uma pergunta assim para rematar, que é racismo em Portugal e racismo em Inglaterra, quais é que são as diferenças e quais é que são as semelhanças? Aqui existe uma coisa que se chama Black History Month, que é outubro, que é o mês dos meus anos. Eu por acaso odeio que exista um mês, porque devia haver todo um currículo sobre isso, mas pelo menos há um mês. Acho que o problema de Portugal é que não está ainda pronto, a maior parte das pessoas, a reconhecer que existe racismo. Quando tu reconheces um problema, o próximo passo é a solução. Enquanto tu não reconheces um problema, a solução não vai aparecer. Estamos a passar uma crise que já se passa há muitos anos. E se não se reconhecer que não existe bullying nas escolas, existe racismo nas escolas. E isto é um problema muito grave, que é, como é que miúdos de 3, 4, 5 anos, que eu passei na minha altura, isto há 20 anos quando eu andava na escola, gozavam comigo, miúdos de 3, 4, 5 anos, que não têm uma opinião formada sobre nada. Então onde é que eles vão apanhar? Em casa. Portanto, a minha questão é, como é que Portugal está a deixar chegar a este ponto, que é miúdos de crianças, e ainda hoje eu tenho essa experiência com familiares, que é miúdos de 3, 4, 5 anos estão a ser racistas, sem saberem que estão a ser racistas. Atenção, não estou a dizer que os miúdos são racistas porque querem ser racistas, são racistas porque os pais em casa estão a ser. Pronto, é isto que eu estou a dizer. Agora, eu acho que Portugal precisa de reconhecer o problema e precisa de reconhecer o problema de uma perspectiva ativista. Portugal tem este problema também, que é ser ativista é uma coisa má. Ser ativista é espetacular. Como é que as pessoas não percebem que é sair à rua, é assinar petições, é ligar a pessoas? Foi assim que as mulheres conseguiram o poder de voto. Foi assim que nós... Estou a ficar toda arrepiada. Foi assim que as mulheres conseguiram o poder de voto. Foi assim que imensa coisa aconteceu e que os gays puderam casar e que imensas coisas aconteceram porque as pessoas saíram à rua e disseram: não, isto não está bem. Portanto, como é que sair à rua e ser ativista é uma coisa má? Em Londres vive-se o racismo de uma maneira diferente, que é, as pessoas são muito mais ativistas. Eu não tenho amigos que não sejam ativistas, mas depois tivemos aquela conversa que é, eu também não tenho amigos que não são ativistas, portanto não sei como é que é do outro lado. Mas acho que Inglaterra e principalmente Londres estão a reconhecer o problema, nem que seja muito pela insistência de marchas, de manifestações, tudo mais. Portanto, eu acho mesmo que passa mesmo por reconhecer o problema. E claro, Maria, ajuda imenso que em Londres há muitas pessoas não brancas. E agora passamos para perguntas sobre teatro musical. Vamos sempre continuar a falar sobre género e sobre racismo, porque, pronto, temas principais do episódio. Começando precisamente por falar de double standards de género e double standards raciais dentro da indústria do teatro musical. Queria-te perguntar se é uma coisa que tu reparas muito e se sempre soubeste que eles existiam ou se quando foste para Londres começaste a perceber mais isso. Eu fui criada numa família em que ser adulto dá-te o poder de tu dizeres o que queres a quem quiseres, porque tens de ter este respeito, esta veneração quase pelos teus tios, pelos teus pais, pelos teus avós. Portanto, há todo um respeito onde eu fui educada, que tu não podes levantar a voz e não podes dizer isto não está bem. É uma pessoa que seja mais velha do que tu. Portanto, logo aí eu tive imensa dificuldade em falar com encenadores ou falar com a minha agente, que é mais velha do que eu, tinha este medo de estar a parecer que estava a ser mal educada só porque tinha uma opinião e queria verbalizá-la. Mas em relação nesta coisa particular de género, existe imenso diferenças de salário. Ainda tive uma produção, acho que foi para aí há 2 anos, do Romeu e Julieta. O Romeu estava a ganhar, acho que era o dobro da Julieta. Em que no título diz Romeu e Julieta, eles têm quase o mesmo número de falas,
E o protagonismo é exatamente o mesmo, porque é uma dupla que protagoniza o espetáculo, e ele estava a ganhar o dobro, portanto, já, mesmo se tivesse a ganhar um cêntimo a mais, não faz sentido. E acho que existe imenso também porque a indústria está cheia de homens. Tu vais a uma audição e não vês uma mulher no painel. Em relação à raça, eu acho que, eu não acho, tenho a certeza que há muita gente em Portugal, principalmente, que acha que pessoas negras vêm para aqui e têm imenso trabalho. Porque tens o Motown, tens o Dream Girls, tens, agora já não, mas há uns anos tinhas Book of Mormon e Lion King, é o que me estou a lembrar agora, 4. Nestes 4 existem pessoas negras, sim, mas nestes 4 existem pessoas brancas também. Nos outros todos, que são tipo 30 e tal, existem maioritariamente, e quero-me arriscar a dizer, 90% dos elencos são brancos. Sim. Portanto, existe sim uma indústria mais branca e mais masculina, tipo across the board. E eu acho que é um grande mito que as pessoas negras trabalham imenso. É um mito. É um mito. Porque tu tens, no elenco de 10 pessoas brancas, tens uma pessoa negra. Mas as pessoas aqui e em Portugal também dizem, mas pelo menos há um. Mas isto não é igualdade. E acho que é problema, mas também o problema também vem de raiz, que é as pessoas negras têm menos poder de compra, têm mais pobreza, têm menos oportunidades de fazer audições para Drama School porque custam cada uma 70 euros para fazer. Há toda uma escada, uma pirâmide de coisas que há por fazer ainda para chegarmos ao mercado de trabalho. E há muito menos trabalho para nós, porquê? Porque para tu teres um trabalho, para tu seres inserida no elenco, eles têm que visionar um elenco com uma pessoa negra, enquanto isso nem sequer devia ser questão. Eu tenho muito esta coisa que é, quando eu leio um livro, e é sobre uma história qualquer, a minha cabeça vai automaticamente para uma pessoa branca. Quando tu dizes, quando estás a ler um livro e estás a ler, não é? Eu vou logo, Joana, não sei o quê, Joana era uma pessoa espetacular, eu penso logo uma pessoa branca, logo. Isto é o quê? Foi a sociedade que, eu nunca vi pessoas iguais a mim na televisão, vi a Conceição Queiroz, ponto, que eu adoro, de morte, fangirl máxima, e vi outras pessoas nos Estados Unidos, mas vi assim uma ou outra, portanto, as pessoas dizem imenso, mas há imensos atores negros. Não há. E se há, é muito recente. Portanto, olha, acho que existe este mito muito grande sobre pessoas negras trabalharem. Eu tive imenso isso na escola e na faculdade aqui, que era, tu vais arranjar imenso trabalho. Não é por uma coisa ou outra. Tenho amigas minhas que são negras e são mais exóticas do que eu, que estão há anos sem trabalhar. Porque tu só entras na sala de audições se eles quiserem o negro. Pois. Tu não entras numa sala quando eles querem uma pessoa. Há esta coisa que é, precisamos de uma pessoa que sabe cantar e dançar e que tenha um timing cómico. Quando eles dizem isto, não estão à procura de um negro. Mas se eles disserem, atriz negra, nananana, aí já entro na sala. Percebes? E é esse o problema, porque ainda estamos numa altura em que estamos a ser os negros tratados como um objeto ou como um prop, um adereço. Não é ainda uma coisa que... Nós não somos tipo the girl next door, sabes? Somos tipo outra coisa qualquer. O que está a mudar, está mesmo a mudar, e eu estou mesmo contente porque aqui vê-se imenso isso. E lá, o Chicago, tens a Soraya, tipo, fiquei mesmo contente, tens o Ricardo Lima, mas percebes, está a melhorar. Só que temos que mesmo que ser conscientes sobre isso, que é o quão é que nós estamos a ser pró-diversidade. O que estavas a dizer sobre lês um livro e automaticamente quando aparece uma descrição de uma personagem, a não ser que esteja lá escrito qual é o tom da pele, qual é a etnia, a nossa cabeça vai sempre para uma pessoa branca. E depois é isso que acontece, não é quando estás a ler o briefing de uma audição. Não está lá especificado que querem uma pessoa negra. E então não é para ti. E mas isso tem a ver com quem está a produzir os espetáculos. Tenho um amigo meu que que era dos poucos brancos no Motown, no espetáculo que é sobre a Diana Ross, e ele percebeu, e ele disse, só nessa altura é que eu percebi que eu era racista, porque tu tens termos que não devias, dizes coisas que não devias. Eu acho é que só tu tens que cometer erros e tens que dizer as coisas erradas, que é para alguém te corrigir, percebes? Claro. Porque se não disseres as coisas, eu digo imensas coisas que são,
ultra sexistas ainda hoje. E tenho que, tipo, correct myself. É de uma cultura tão enraizada de a mulher está na cozinha ou a mulher faz não sei o quê. Tipo, a mulher tem este dever na relação heterossexual que eu depois tenho amigas que estão em relações homossexuais e que dizem que não há este papel, não há papéis definidos. Isso é espetacular. Eu, como mulher numa relação heterossexual que estou, sinto imenso isso, eu sinto imenso que se calhar que eu devia fazer o jantar, mas eu penso, calma, isto não é assim, não é bem, isto não é, porque é que eu estou a pensar nisto? Portanto, eu acho que é mesmo como nós fomos educados e nós agora somos crescidos e somos adultos para poder mudar isso. Portanto, sermos educados de uma maneira não quer dizer que sejamos assim para a vida toda. Eu acho que temos imensas pessoas da nossa geração no Instagram e em Portugal a falar sobre isso. A Carolina Deslandes fala muito sobre isso, eu gosto imenso do que ela posta e ela tem mesmo a cabeça no sítio e diz, olha, as coisas como são, ela é branca, mulher, veio de privilégio e fala sobre os assuntos, portanto eu acho que é importante educarmos e informarmos, mas acho que também passa pela escola. Como é que nós em Portugal não temos uma formação cívica sobre raças e sobre os descobrimentos? Descobrimentos. Odeio essa palavra. A minha professora de História disse assim, 12º ano, disse assim, os escravos foram ingratos e revolucionaram-se contra os portugueses que os foram lá ajudar. E tu com 16 ou 15 anos, eu na altura fora, foi assim. Escrevi-se no teste e tive boa nota e estava certo. Como é que é possível? Percebes? Como é que é possível nós estarmos a educar crianças e adolescentes que estão naquela idade, diamantes em bruto, tudo o que tu dizes, eles são esponja. E como é que tu tens fotografias e imagens em livros de história que espelham, que fazem o espelho dos negros como se fossem esta raça perigosa e estes macacos, que dá-se imensa história em Londres, em Inglaterra, dos nativos na Austrália. Como é que os ingleses invadiram a Austrália. É igual. Os australianos, os nativos, não sei o quê, foram os ingratos. Como é que isto é possível? É a mesma coisa. Os descobrimentos, para mim, resumidamente, é isto. Alguém entrar em tua casa, violar a tua família, mandar com a tua casa abaixo e dizer agora esta casa é minha. Como é que isto é uma coisa que é ensinada nas escolas como descobrimentos? Eu tinha aqui, na verdade nós fomos falando sobre quase todos os temas que eu tinha para perguntar, portanto eu acho que já vou passar para as últimas perguntas. Boa. Dentro destes temas que estivemos a falar, o que é que achas que é mais urgente mudar na indústria do teatro musical? E se quiseres, o que é que Portugal pode aprender com Londres e vice-versa? Acho que Portugal tem uma desvantagem muito grande que é a parte financeira. Portanto, Portugal tem uma conjuntura completamente diferente. Tipo, aqui há muito mais ajudas para as artes, apesar de neste momento não haver ajudas nenhumas, mas no geral, antes, pré-Covid, há muitas ajudas, há muitos produtores e há muitas pessoas a arriscar porque sabem que aqui a cultura é muito importante e as artes aqui, as pessoas saem de casa para ir ao teatro. Está a chover, mas sais de casa nem mesmo porque queres ir ao teatro. Portanto, aqui, mesmo aqui, eu noto imenso que em Portugal, na maioria, as pessoas que vão ao teatro são as pessoas de teatro. Tu não tens pessoas, meus pais não vão ao teatro ou não iam ao teatro antes de eu estar neste meio, só porque vão, do género quem vai lanchar à padaria portuguesa ou quem vai jantar à Portugal. Tu não fazes essas coisas a não ser que haja uma ocasião ou que tenhas uma pessoa que tu conheces no espetáculo. Não há esta cultura. Mas também não há esta cultura porquê? Porque não há peças e não há musicais suficientes. Porquê? Porque não há apoios, eu acho. O que é que Portugal pode aprender? Eu acho que isto é uma coisa um bocado política, que é como é que nós podemos usar os impostos também para beneficiar as artes? E como é que nós conseguimos perceber que as artes contribuem para a saúde mental, a saúde física e, overall, uma felicidade que pode ser aumentada só de ver, só de ir ao teatro às vezes, ficas com o teu mood completamente lifted, percebes? Acho que a diversidade em Portugal está a começar a aumentar, o que é ótimo, eu gosto imenso de ver. Aqui em Londres as coisas estão muito paradas neste momento. Eu estou a fazer um espetáculo agora que
estamos num mood muito estranho, porque está toda a gente a sentir-se médio culpada, médio contente por estar ali, mas o mundo está todo a desabar e nós ali a cantar, a dançar, percebes? É assim um bocado contraditório. Mas pronto, eu acho mesmo que Portugal está a avançar. Mas claro, vai ser sempre mais lento do que Londres. Londres é a capital, para além de Nova Iorque, é a capital dos musicais. Tu vais para aqui para estudar, é das melhores cidades para tu estudares teatro e televisão e tudo. Só que acho que é uma coisa, isto vem de há anos, tipo, a escola onde eu andei foi a escola onde a Julie Andrews andou. Acho que com o tempo vamos lá em Portugal. Chegamos ao fim da entrevista, só falta uma parte, que é o Woman Up. E a pessoa que tu escolheste é uma pessoa que eu tenho a certeza que muitos de nós têm muitas saudades dela. Então fala-me um bocadinho de quem é que escolheste. Eu escolhi a Michelle Obama, que é uma escolha um bocado óbvia, mas eu adoro-a. A maior parte das pessoas conhece-a porque ela foi a First Lady durante 8 anos, porque é casada com o Barack Obama. Eu aprecio imenso o trabalho dela, no sentido em que ela é uma pessoa que trabalha e é super pro-education. É uma pessoa que fala imenso com raparigas, principalmente, sobre a importância da educação e a importância da informação. Não só de estás informada sobre engravidares e essas coisas todas que às vezes parece muito óbvio, mas não é, mas também com a importância de ir para a universidade, que é uma coisa que nos Estados Unidos é muito escassa, na comunidade pobre, porque as universidades são muito caras. Portanto, ela promove a ida à universidade, a entrada à universidade, e também tem um conjunto de bolsas que atribui a diferentes raparigas durante o ano para elas terem a oportunidade de entrarem em faculdades tipo Harvard, Oxford, tipo mesmo. E ela, claro, que escreveu aquele livro espetacular, o Becoming, que eu amo, já li tipo 3 vezes. E cada vez que tu lês o livro parece que estás a ler uma coisa diferente, porque é daqueles livros que tu, a leres em diferentes alturas da tua vida, vai-te alimentar uma coisa diferente. É uma mulher que, não só pelo estatuto que tem, mas com o que fez com o estatuto, porque tu podes ter o estatuto e podes ter... ela brinca imenso e diz imenso que é o trabalho mais difícil, mas não é pago, que este tipo estás só lá. Mas tu podes usar essa exposição que tu estás a ter neste momento para uma coisa melhor, que foi o que ela fez. Eu acho isso espetacular. E ela realmente depois mesmo a render o facto de ter esta exposição toda. Chegamos ao fim. Catarina, se as pessoas te quiserem encontrar social media, onde é que andas? Onde é que eu ando? Eu sou da Catarina Amaral, tipo THE Catarina Amaral, e no Instagram sou igual. Portanto, Twitter e Instagram igual, se me quiserem encontrar. Eu tenho todo tipo umas stories, um highlight sobre Black Lives Matter, tudo em português, que eu acho que é uma coisa que na altura eu não estava a ver no Instagram e decidi fazer. Partilho também um bocadinho da minha história sobre ser vítima de racismo na escola, e aqui em Londres e no meu dia-a-dia estou sempre aberta a conversas, gosto de aprender, portanto se eu disser alguma coisa errada digam-me e corrijam-me. Pronto, obrigada Maria, grande entrevista. Eu queria fazer também um shout-out para esses highlights no teu Instagram, porque na altura que tu começaste a fazer eu andava a ver aquilo muito e a pensar, de facto não está muita gente a falar sobre isto no contexto português, estava toda a gente a falar sobre o assunto, mas no contexto português faltava um pouco e acho que foi muito fixe tu usares a tua plataforma para fazeres isso. Portanto, well done e obrigada. Obrigada por esta entrevista. Os links para as tuas redes sociais vão estar na descrição, os links do pessoal do Back to the Kitchen também vão estar na descrição. E é isto, até à próxima. Beijinhos!